para explicar o porquê o diabetes, né, é a principal causa da insuficiência renal. Eu estou recebendo aqui a médica, nefrologista, a doutora Lilian Rosinha. Prazer tê-la aqui em nosso programa, doutora. Tudo bem? Bom, acho que a gente tem que começar explicando o que é insuficiência renal, né? Por que ela ocorre. Acho que eu vou, antes de explicar o que é insuficiência renal, vamos lembrar qual que é a função do rim, gente. Tá. Então, por que o rim é tão importante? O rim é o nosso filtro, é o filtro do nosso sangue. O rim filtra todo o nosso sangue. Todo o sangue passa pelo rim e é filtrado. O tempo todo? O tempo todo. Tanto que a gente está fazendo xixi e produzindo xixi o tempo todo. Você toma água, está produzindo xixi. É porque está filtrando. Está filtrando, graças a Deus, né? Que o nosso está filtrando, que é muito bom. Quer dizer, mas o rim trabalha pra caramba, né? Trabalha. Porque trabalha... O rim é espetacular. De noite, de noite, de noite. A gente Você é uma nem apaixonada imagina. pelo rim, né? Eu sou. Me encantou muito. Por isso que eu tô aqui, nefrologista. Sim, com certeza. Então, o rim faz toda essa filtração, elimina o excesso das toxinas, coisas que são impuras, e faz o controle do sal e da água, né? O que é insuficiência renal? Insuficiência renal é quando o rim não está funcionando direito. Né? A doença renal crônica, insuficiência renal, é a falência renal. É isso que é insuficiência renal. Então, começa a ter acúmulo de algumas toxinas para o nosso sangue. Por exemplo, o potássio fica alto. Não é uma toxina, mas ele tem que ter um equilíbrio. Ele começa a ficar alto, a ureia. A ureia não pode ficar alta porque ela é tóxica para o sistema nervoso central, ela tem várias complicações, a ureia fica alta, você tem excesso de sódio, excesso de líquido, começa a inchar. Que ele está insuficiente. Exato, e quando ele não consegue fazer o papel dele, ele é insuficiente. Certinho. Olha que coisa bonita atrás de você, ela está vendo pela TV? Então, parece um feijãozinho, né? São dois, né? Dois feijãozinhos. Assim. Né? E aí... Agora, então, desculpa te cortar mais. E o diabetes, por que ele piora tanto e provocar a insuficiência? O que acontece? O diabetes, no Brasil, é a segunda principal causa de falência renal, porque é insuficiência. Aí ele vem insuficiente, então é para estar funcionando 100%, ele vai diminuindo, quando ele chega a menos de 10%, ele faliu, ele vai precisar de uma substituição, que geralmente é a diálise ou o transplante, são duas opções. Então... Mas fale os dois de uma vez? De uma vez, É mesmo? Dessas doenças, assim, na maioria das doenças é dois de uma vez. E são algumas doenças que são estruturais, que aí é primeiro um, aí o outro compensa, aí, né? Mas no diabetes são os dois, né? O diabetes é uma doença que o problema não é ter o açúcar alto no sangue. O problema é o que esse açúcar alto faz. Ela é uma doença sistêmica, que a gente chama que é macrovascular, então pega toda a nossa circulação grande, por exemplo, coração, cérebro, é a principal causa de amputação. Triste, né? Uma cicatriz. Isso. E aí ela pega a microcirculação, porque o rim nada mais é do que a microcirculação. Ele o sangue, o rim é formado por microveiazinhas, microartérias, microveias, que é por ali que faz a filtração. Eu tenho algumas fotos aqui, vamos ver vamos uma foto que dá para... essa aí, explicar. perfeito, ó, tá vendo? Esse aí é o nosso rim, pega o rim, corta. A gente tem essa primeira imagem de cima. Assim. Dentro do rim tem essa imagem de baixo, que isso aqui a gente só vê em microscópio óptico, assim, nem no comum, para ver assim. Tá vendo esse vermelhinho? Sim. É a artéria, são as arteríolas que a gente chama. São as microarteríolas. Então o sangue, ele tá chegando por ali. Tem milhões desse no nosso rim. Então é por ali que é feita a filtração renal. Milhões desses rolinhos milhões. aí? Isso chama néfrons, nefrologia. Esses são. Por isso, a nefrologista é quem cuida do rim. É a unidade funcional do rim. Milhões? Milhões. Quanto pesa um rim assim? Que tamanho ele tem, na verdade? Varia de acordo com a idade, com o tamanho da pessoa. Mas em média 10 centímetros. Uma pessoa 10, 12 centímetros. O meu é 10, que deu o Alexandre tá aqui agora. O dele deve ser uns 20, porque ele é tão grande. E é isso mesmo? Não, 20 é exagero. Não, é 10 a 12. Mas existe um mínimo, um rim mínimo, assim, não? Um tamanho mínimo? Não, de acordo com a pessoa, não é só o tamanho que a gente olha, mas tem gente que tem um rim de 9 centímetros normal. Agora, quando o rim começa a ficar já com lesão renal e ele começa a ficar insuficiente, ele vai atrofiando. Então, você pega uma pessoa que não tem um rim que não funciona, que tem uma insuficiência renal que está em diálise, por exemplo, o rim às vezes tem 6 centímetros. Ele vai diminuindo? Ele não funciona mais, ele vai diminuindo, ele vai atrofiando. E ele pesa quanto? Um de 10 centímetros, assim? Uns 20 e poucos gramas, não sei. É pouquinho, cada um. Ele é levinho.
E aí, então, e tem milhões desses em cada rim, né? E isso daí que faz a filtração renal. Dentro dessas arteríolas, elas funcionam como se fosse um filtro mesmo. Imagina, foi coar um café, um filtro. Tá. Lá dentro, funciona como se fosse um filtro. Aí o sangue passa por ali e é coletado nessa cápsula que fica em volta. E aí, quando sai o sangue filtrado, o que vai sair? Basicamente, a água e os sais, tá? Não, que ali vai para aí ele vai para o ureter, desce até a bexiga e a gente faz xixi. Então, o nosso xixi é feito de quê? É água e sais. É isso então, que é para ter no xixi. Então, quem não faz muito xixi está prejudicando seu rim? Quem não faz muito xixi está prejudicando por outros motivos, sim. Você não toma muita água, não está filtrando, não está... Porque se eu tomo bastante água, eu ajudo o rim a filtrar esse sangue. Sim, você está filtrando mais, né? Não tem essa lógica. Não, é bom. Tomar água é bom. Mas você, como nefrologista, diria que a pessoa tem que tomar 8 copos, o referente a 2 litros? Porque eu já ouvi muita coisa de médico, e até alguns que dizem, não, o que você precisa. Não é uma coisa generalizada. Basicamente, vamos ver a cor do xixi. Assim. Se o xixi está muito concentrado, muito amarelão, você está tomando pouca água. Se ele está muito branco, muito água, é porque você está tomando muita água. Então, o xixi amarelinho, clarinho, é porque você está tomando água porque eu acho que é bom, né, observar, porque tem gente que toma muita água e, às vezes, aquela pessoa não precisa de tanta água. Por exemplo, num paciente com falência renal, com doença renal terminal, que a gente chama, ele perde a capacidade de eliminar o líquido. Então, ele é o contrário, ele não pode tomar água. Sabia quem faz diálise não urina? Você já imaginou alguém não fazer xixi? Você não pode. Então, todo líquido que você toma tem que sair de algum jeito. Sim. O excesso do líquido tem que sair de algum jeito. Sai na diálise. Se ele não sai, ele começa a acumular no corpo. E aí é o que dá o inchaço. Líquido no pulmão, que as pessoas já devem ter ouvido falar, tá com líquido no pulmão, água no pulmão, é excesso de líquido, entendeu? Então, assim, quem não funciona o rim, aí não funciona, não é olhar o xixi, porque quando o rim começa a perder a função, a gente perde a capacidade até de concentrar no início a urina, então perde muita água, então não é a cor do xixi que vai importar naquele caso. Então é isso mesmo, é caso a caso. Então o importante é cada um saber como está funcionando o seu rim. Você já viu como está funcionando o seu rim esse ano? Você já fez algum? Você sabe qual exame é mais importante? É um exame simples que a gente pode fazer? Não fala, porque você vai me falar em 2 minutos. Pode ser, doutora? Com certeza. Aí, como é que eu sei ou descubro como está o meu rim, né, neste ano? E esse exame qual é? Chama creatinina. De sangue? De sangue. É um exame simples de sangue, fácil de fazer. O que é a creatinina? Precisa nem de jejum. A creatinina, ela sozinha, ela não diz muito. A gente vai olhar ela, a gente tem umas fórmulas que a gente faz que vai levar em conta a idade, o sexo, o peso do paciente e a gente consegue ver mais ou menos quantos % o rim está funcionando, se tem alguma alteração da função do rim. Para aí trabalhar mais profundamente em outros exames, se for necessário. Aí sim, aí a gente vai ver como ele está funcionando, né? Vai avaliar como está a ureia, como está o potássio, como está a parte de anemia, porque sabia que o rim que controla a produção de glóbulos vermelhos do nosso sangue, ele é uma das causas de anemia. Não, tô que você se apaixonou por esse danado, é importante ele controla, além disso, cálcio, fósforo, metabolismo ósseo, é espetacular. Aí tem um monte de pergunta. E posso falar outra coisa muito importante, que a gente está falando do diabético, né? Porque o diabético, a gente consegue identificar a alteração do diabetes no rim, que é a chamada nefropatia diabética, logo no comecinho, antes mesmo do rim não estar funcionando. Eu acho que essa é a mensagem mais importante que eu queria trazer no dia de hoje. Então, você é diabético, a gente tem que fazer um exame anual, que não é só a creatinina, é um outro exame. Porque lembra que eu falei que o rim, quando ele filtra, ele perde, só sai água e sais, não pode sair proteína. A gente tem proteína no sangue, não é para sair proteína na urina. Se tiver saindo proteína na urina, tem alguma coisa errada com o rim. Então é um exame de urina. Microalbuminúria. É um exame de urina que a gente vê a proteína na urina, para ver se está perdendo proteína. Isso é o início da nefropatia diabética. Então, a sua orientação é quem é diabético que peça ao seu clínico que peça esse exame de urina. De urina. Para saber como está o rim. Isso, porque se a gente pega nessa fase, é aí que eu posso agir, para não progredir a doença e não piorar. Então, é aí que a gente vai intensificar o controle da glicemia, porque o principal
problema é o excesso de açúcar no sangue. O açúcar que se mantém alto por longo tempo é o problema que vai dar o problema no rim, entendeu? Então, se a gente consegue controlar nessa fase, detecta que tem alteração e a gente consegue controlar a glicemia, consegue controlar a pressão, a gente evita disso progredir e dele precisar fazer diálise lá no final. Então, acho que isso é o mais importante de hoje. Um ganho muito grande, né? Se dá para prevenir. A Cléa diz que tem 75 anos, é diabética. O máximo que já tive de glicose foi 180. Posso ter insuficiência renal? A glicose a gente tem que avaliar, assim, horário, jejum, mas se a glicemia vem controlada, 180 não é um número muito alto, mas assim, se for de jejum já está alto, a gente considera melhor abaixo de 130. Faça o exame de urina. Faça o exame de urina, Tá uma bom, microalbuminúria e uma creatinina para ver como que tá. E controle sempre a glicemia, que isso é o mais importante. Posso falar outra coisa importante? Que acho que hoje eu vim aqui para dar... Por favor. Para de fumar. Pelo amor de Deus, quem fuma e diabético, por favor, pare de fumar. E vamos perder peso, gente. Fazer atividade física e perder peso se você está acima do peso. Porque o rim... Os diabéticos, todo mundo, né? Todo mundo, mas diabético tem que controlar o peso e controlar a pressão. E se você é diabético e tem hipertensão, conversa direito com o seu médico para escolher certinho o antihipertensivo, que a gente pode ajudar o rim com a escolha do antihipertensivo. Então, às vezes, vale uma consulta com o nefrologista para avaliar se o seu tratamento do diabetes, da pressão e do rim está sendo feito corretamente. Ok. Tem muitas perguntas, mas hoje nós não temos tempo. Mas a gente pode trazer a doutora de novo, né, Felipe? Só para responder as perguntas aí, para atender o nosso público. A gente vai ver com você, tá, Lilian? Tá. É a Débora. Boa tarde. Descobri ser diabética 2 de abril, após curva glicêmica 229. Com dieta e remédios, perdi 12 quilos. E o índice, olha... Parabéns. Gente, 12 quilos a menos de 229,94. Merece aplauso mesmo. E hemoglobina glicada 5,4. Ótimo. Corro esses riscos de afetar essas doenças se você aí, né? continuar assim, coração, tal? Risco mínimo. Com ela controlada? Tá ótimo. Risco mínimo. Tá super controlada, muito bem. Bom, Débora. em todo caso, manda aí os remedinhos que você tomou para emagrecer 12 quilos, que dieta foi essa, que a gente pode espalhar para os outros, certo, eu? Não, gente, sem remédio. Vamos fechar a boca. WhatsApp. Não, ela falou assim, ó. Ah, não, é dieta e remédios, mas com orientação médica. Com orientação médica, Claro, por favor. porque rim também não gosta muito de remédio à toa, Não, de jeito nenhum. Não, né? A automedicação atrapalha o rim, né? Muito, é perigoso. Quem toma muito anti-inflamatório, remédio para dor, né? O famoso Cataflã, nimesulida, profenide. Se fica tomando aí a doido e né, sem controle, toma toda hora que Perigoso. tem dor, muito. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Eu queria agradecer muito sua participação aqui no nosso programa. Vou deixar seu contato. E qualquer dúvida, vocês podem entrar, né? Com certeza, pode mandar e-mail que a gente direto com ela. responde. É 12, o código de área, e o telefone é 3924-9300. 12 3924-9300, DRA lilianrosinha@gmail.com, para quem quiser mandar um e-mail. Um beijo para você, muito obrigada por ter vindo. Volte, a gente tem que voltar agora, né? Para poder responder tudo isso, tá bom?